Oi, minha rapaziada vascaína, muito boa tarde. Aqui é Ricardo Rigas falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Hoje tem Vasco e Flamengo, né? Flamengo e Vasco, né? Às 20h45 no Maracanã pela 10ª rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, né? O jogo ia ser às 4h30 da tarde, graças a Deus não tá. O Rio de Janeiro tá um calor insuportável, ok? Tá muito quente, inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia deu para amanhã, eles cancelaram aqui, eles estão fazendo um pouco de futebol, mas falando desse calor, a Beija-Flor ela ia fazer um ensaio técnico, realizar um ensaio técnico na Praia de Copacabana amanhã, né, durante o dia, e foi cancelado, porque a Defesa Civil ela tem um alerta, né, do Instituto Nacional de Meteorologia para uma forte onda de calor. O calor vai ser amanhã extremo, ok? Hoje já está muito quente, a sensação de térmica está em torno de 44, 45 graus, né? E amanhã está previsto a temperatura chegar aos 40 graus, né? Com sensação de 45, 50. E na segunda-feira também será um dia muito quente, né? Hoje, amanhã, segunda-feira e terça-feira, está previsto um calor muito intenso aqui no Rio de Janeiro. Então, foi de caráter humanitário a mudança de horário do jogo do Flamengo e Vasco, né? Já visto o que aconteceu no sábado passado, no Fla-Flu, que não estava tão quente quanto hoje, né? E ambas as equipes sofreram demais com a alta temperatura, forte calor. E hoje está insuportável. Para fazer esportes está horrível, entendeu? Durante o dia. Ontem eu fui ao supermercado, o supermercado às 8h30, 9 da noite estava cheio, né? Como se fosse durante o dia. E as pessoas conversando comigo, falando que era por conta do calor muito intenso, sabe? E as pessoas estavam sem coragem de sair de casa para fazer compras durante o dia. Haja visto calor. Então as pessoas estavam saindo à noite para fazer compras, né? E hoje é a mesma coisa, está muito quente. Mas vamos voltar a falar do jogo de hoje, né? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Rigas do Canal Vascaíno. O Vasco tem desfalques, né, no jogo de hoje. Um deles é o volante Jair, está com uma fadiga muscular, né? E até eu tenho até uma dúvida aí em relação à preparação física do Vasco, né? Porque, gente, começo de temporada ainda. Nós estamos em fevereiro, a temporada mal começou. E nós aí temos jogadores já extenuados fisicamente, sendo poupados, né? O Felipe Coutinho também estava com edema na coxa, foi poupado no jogo contra o Sampaio Correia, né? Jogadores poupados e tudo mais. E o João Vitor, ele também sentiu uma contusão e também está fora do jogo, né? A novidade no banco de reservas é o Maurício Lemos. O Maurício Lemos já está em condições, foi relacionado para a partida de hoje e pode estrear. Tem condições de estrear contra o Flamengo. Não sei se ele substituirá como titular o João Vitor ou se ele entrará durante as partidas, né? Porque você tem aí... Perdão, não é o João Vitor não, é o Lucas Oliveira, que está machucado. Então a zaga provavelmente poderia ser João Vitor e Maurício Lemos, né? Ou você tem o Lucas Freitas, que é um zagueiro canhoto, né? Pode também substituí-lo ali nessa função, né? No jogo de hoje. Então o Jair e o Lucas Oliveira, não é o João Vitor não, é o Lucas Oliveira, tá? O João Vitor vai permanecer no Vasco, porque o Vasco tem a pedida muito alta, o Cruzeiro queria levá-lo para o Cruzeiro lá, levá-lo para Belo Horizonte. O Vasco até analisou, mas já resolveu pedir alto. E aí o Cruzeiro desistiu do negócio, né? O Vasco precisa de jogadores e o Vasco está querendo se desfazer dos principais titulares, né? É complicado. Não vamos falar de contratação aqui não, vamos falar do jogo de hoje. O Urubu, por sua vez, ele tem desfoque aí do Gerson, né? E do Cleiton, né? O Gerson, mas esses desfalques, a meu ver, pouco ou nada influenciam o time do Flamengo. O Flamengo tem um elenco que pode suprir necessidades aí tranquilamente, sem problema nenhum. Tem jogadores aí que
O titular é muito melhor que o do Vasco, o time reserva tem jogadores melhores que os titulares do Vasco, né? Tem reservas que seriam titulares aí em vários clubes do Brasil, incluindo o Vasco, né? Então, esses desfalques aí é só para colocar que o Flamengo tem desfalques, né? E vamos torcer hoje para que a arbitragem não faça das sujas, né? Como fez no jogo contra o Botafogo, que o De La Cruz deu uma cotovelada na boca do jogador do Botafogo, que o jogador do Botafogo ficou sem os dentes e nada foi marcado, né? Nem o VAR foi chamado para isso. Então eu espero que... Eu não quero ser beneficiado pela arbitragem, tá? Eu não quero... que o VAR dê 5 pênaltis ao Vasco do Vasco se nenhum deles for legítimo. Eu quero que tenha isenção na arbitragem, que a arbitragem seja isenta, como ela tem que ser justa e imparcial. Esse que é o objetivo da arbitragem em qualquer esporte, né? Então ela tem que ser imparcial. Vê onde, se tiver erro, marca o erro, se não tiver erro, não marca o erro e bola pra frente. Então o Vasco hoje deve entrar aí, né? Uma dúvida na zaga, né? Mas o time titular é o Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, aí não se sabe se vai entrar o Maurício Lemos, se estreia hoje, se o Lucas Freitas ganha mais uma chance, né? Ou se vai inventar alguma outra opção aí desconhecida da gente, e Lucas Piton. Meio campo, Jair, Tietê, Felipe Coutinho e Paulinho, né? Ambos voltam, né? Paulinho também estava poupado e vai voltar. E na frente, a dúvida é realmente Alex Teixeira e Verratti. Ou se ele vai estar com o Payet, ou se ele vai estar com o Maxime Domingos fechando o meio de campo, ou vai estar com o Hugo Moura. Não, Jair não entra no jogo, perdão. Seria o Hugo Moura, o Tietê, o Paulinho e o Felipe Coutinho. Eu não sei se ele vai estar com o Matheus Carvalho, para aí o Coutinho ser jogado para frente, se ele vai ter uma outra opção, colocar o Maxime, né, no meio campo, se ele vai colocar o Jean Davi na frente, aí fica a critério do Carille, né? E vamos esperar, o jogo vai ser às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada, né? Eu estou meio cético em relação ao time do Vasco da Gama, né? O Vasco, as últimas apresentações dele, entendeu? A derrota pro C e os empates contra a Volta Redonda e Sampaio Correia, eles me desanimaram um pouco, né? E lembrando que no dia 18, terça-feira, vai ter o jogo da Copa do Brasil lá em Cariacica, contra o União Rondonópolis, tá ok? Então o Vasco dia 18 tem partida importante, é a Copa do Brasil, primeira fase, tá certo? Então, vamos acompanhar o jogo de hoje, torcer para o Vasco, que é a obrigação de todo torcedor, né? Torcer por uma vitória, óbvio, né? Mas, gente, se você botar na ponta do lápis hoje, um ponto a mais, já, se não ajuda tanto, não atrapalha. E é que você perder, você pode ser ultrapassado por várias equipes, né? Aqui foi o Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus, tenham um bom jogo e um beijo no coração. Quando sair a escalação do Vasco, eu entro com uma live ali, rapidinho aí, um short, para dar a escalação do Vasco, ok, gente? Beijo no coração.